Os destaques da semana entre julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere conosco sempre aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 9 e 10 de agosto de 2023. Conosco a Thaís Faria para falarmos a respeito da sessão, que acompanha sempre as sessões plenárias também, normalmente pela Rádio Justiça, só que agora que nós somos Rádio e TV Justiça, nós temos a oportunidade de tê-la conosco também aqui para conferir os principais acontecimentos, no caso especificamente do Plenárias e também no direto do plenário, no sessão plenária, na nossa entrada em conjunto às quartas e quintas-feiras. Seja bem-vindo aqui no Plenárias, na sua estreia, portanto, conosco. Será que no Plenárias, né? Bem entendido. Sim. Thaís, olha só, eu gostaria de perguntar o seguinte, é uma semana também bastante movimentada, aliás, é um início de ano, de semestre, melhor dizendo, bastante movimentado. Na semana anterior tivemos já a sessão de julgamento logo no primeiro dia 1º de agosto, tivemos a posse do ministro Zanin, um julgamento bastante importante que vem se estendendo justamente por essas sessões, marcando essa semana com perspectiva de continuidade e ainda nesta semana, como destaque também, a eleição de Luiz Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin como vice-presidente do STF e a primeira sessão e o primeiro voto de Cristiano Zanin logo depois da posse. Semana movimentada para a gente, né? Isso mesmo, foi o primeiro voto do ministro Cristiano Zanin no plenário físico, porque no plenário virtual os votos estão sendo proferidos desde a sexta anterior. Então, nós temos aí o primeiro voto do ministro Cristiano Zanin no plenário físico, que foi um voto resumido, porque o voto mesmo escrito dele tinha mais de 90 páginas, de acordo com o que o ministro explicou para a gente, mas o ministro resumiu e conseguiu ser bem sucinto, proferir um voto belíssimo. E assim como os demais ministros sempre proferem votos muito bem fundamentados. Exatamente, foi justamente a base para que houvesse, facilitou de uma certa forma a síntese do ministro Cristiano Zanin, porque nós tivemos várias sessões para apresentação do voto do ministro Luiz Fux ainda no primeiro semestre. Tivemos também uma sequência de sessões para o voto do ministro Dias Toffoli, que pediu vista justamente do processo, e como se trata de uma questão bastante complexa, nós tivemos justamente tudo isso exposto ao longo dessas sessões. O ministro Cristiano Zanin já vai direto para os pontos específicos em que acompanhava ou o voto convergente tanto do ministro Dias Toffoli quanto do ministro Luiz Fux, relator, quanto nos pontos divergentes, facilitando bastante. Agora, Thaís, no caso específico, nós temos aqui um tema que chama muito atenção, que é o grande destaque, digamos, jurisdicional da semana, o chamado pacote anticrime, com destaque que tem sido dado, mas é apenas um dos elementos, que é o chamado juiz das garantias. São diversos pontos, como você mencionou, e que estão sendo analisados aqui nesse processo. São 4 ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas por diversos partidos políticos, por uma associação de membros do Ministério Público e também pela Associação dos Magistrados Brasileiros. E o que se discute aqui, o principal enfoque, é a questão da criação de um juiz das garantias, que seria o juiz responsável por decidir todas as medidas cautelares, quebras de sigilos, realizadas durante a fase investigativa, pré-processual. Então, na fase da ação, de acordo com a lei, após o recebimento da denúncia ou queixa-crime, o competente seria o juiz da ação penal. Então, haveria uma divisão entre esses dois juízes. E o que se afirma aqui na ação, o que se alega na ação, é que haveria uma invasão à autonomia dos tribunais, que essa norma ela não seria proporcional ou razoável diante da realidade brasileira. Portanto, destaque da semana, julgamento que prossegue posteriormente também, a gente continua acompanhando aqui. Cobertura completa no nosso programa de hoje. Agora a gente começa também hoje o nosso programa conferindo os destaques do chamado plenário virtual. Sempre lembrando que o plenário virtual é justamente aquela plataforma que fica disponibilizada por determinado período de tempo para que os ministros, por meio virtual, durante esse período, possam apresentar os respectivos votos. Também relatório, os advogados também participam das fases processuais plenamente, como no plenário presencial. A diferença é que é por meio virtual e durante um determinado período de tempo, não apenas um dia, como acontecem
e nas sessões presenciais do Supremo Tribunal Federal. Vamos aos destaques. Está em julgamento no plenário virtual do Supremo um trecho da lei orgânica do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro que impede a convocação de mais de um auditor para substituir conselheiros do tribunal. O relator da ação é o ministro Dias Toffoli. A reportagem é de Marta Ferreira. A ação foi proposta pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, AUDICOM, e pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM. As entidades pedem que seja declarado inconstitucional dispositivo que restringe a apenas o número de conselheiros substitutos em exercício no pleno daquele órgão. Um dos argumentos é de que essa restrição limita a atividade constitucional de substituir os conselheiros estaduais nos casos de ausências, o que implica ofensa ao modelo federal estabelecido pela Constituição, bem como aos princípios da razoabilidade e da simetria. Outra alegação é de que o dispositivo prejudica o funcionamento das atividades de controle externo no Estado. Em 2017, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, então relator do processo, concedeu liminar permitindo ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro funcionar com auditores substitutos. Em análise preliminar do caso, Fux entendeu que a restrição contida na lei orgânica não condiz com a Constituição Federal, nem com a jurisprudência do Supremo. Em 2020, o ministro Dias Toffoli passou a ser o relator da ação. Agora, a questão foi levada a julgamento no plenário virtual. Toffoli começou o voto destacando que a restrição questionada cria situação jurídica material na qual se cerceia o direito constitucional dos auditores substitutos de atuarem como conselheiros do Tribunal de Contas a partir de uma imposição que sequer o próprio constituinte originário chegou a disciplinar no texto constitucional. O relator também ressaltou a desproporcionalidade da norma ante a natureza das atribuições delegadas aos auditores, os quais desempenham as mesmas funções judicantes dos conselheiros, com a única diferença de que não compõem o colegiado. Assim, Dias Toffoli votou pela inconstitucionalidade do dispositivo questionado. O prazo para os outros ministros apresentarem o voto no plenário virtual termina no dia 14 de agosto. Ainda no plenário virtual, o Supremo começou a julgar uma ação que contesta a lei de Minas Gerais sobre as associações de socorro mútuo. Reportagem de Marta Ferreira. As associações de socorro mútuo são entidades sem fins lucrativos em que os associados contribuem com o valor para a manutenção da sede de funcionários e para a divisão de despesas, ou seja, os associados formam grupos de rateio de serviços. O objetivo é ajudar integrantes em caso de necessidade. Entre as atividades mais comuns estão assistência à saúde, assistência jurídica ou assistência por danos causados a veículos. Uma lei de Minas Gerais de 2021 estabelece normas de proteção aos consumidores filiados a essas associações. A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização questiona essa norma aqui no Supremo Tribunal Federal. Um dos argumentos é de que a lei estaria legitimando a oferta ilegal de seguros feita por associações que concorrem com as empresas do setor de forma desleal, porque não se submetem às normas legais e regulatórias do mercado. A entidade alega ainda violação aos princípios da livre concorrência, da isonomia e da defesa do consumidor. Essa ação foi levada para análise no plenário virtual sob a relatoria do ministro Edson Fachin. No voto, ele lembrou do julgamento de outras duas ações que também questionavam leis semelhantes de outros estados. Nesse julgamento, a maioria dos ministros entendeu que as normas eram inconstitucionais por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre matéria de direito civil, seguros e sistema de captação da poupança popular. No caso em questão, o ministro Edson Fachin
decidiu seguir os fundamentos já acolhidos pela maioria do tribunal, sendo, portanto, a lei mineira formalmente inconstitucional. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto vai até o dia 14 de agosto. E vamos para as sessões presenciais do plenário na semana. Na quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram o julgamento das ações que discutem a implantação do chamado Juiz das Garantias, entre outros pontos do chamado pacote anticrime. O ministro Dias Toffoli apresentou o voto vista. Ele se manifestou a favor do modelo e propôs a fixação de um período para a respectiva implementação. Vamos acompanhar na reportagem de Marta Ferreira esta fase do processo. A Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime, introduziu a figura do juiz das garantias, que atua apenas na fase de inquérito. O juiz das garantias autoriza buscas e quebras de sigilo, por exemplo. A atuação termina quando ele decide se aceita eventual denúncia apresentada pelo Ministério Público. Caso seja aceita, é aberta uma ação penal, na qual passa a atuar outro juiz que ficará encarregado de conduzir o processo até a sentença. 4 ações diretas de inconstitucionalidade questionam o modelo no Supremo e outros dispositivos da lei. Os autores das ADIs alegam, entre outros pontos, que a implantação do juiz das garantias deveria ocorrer por meio de lei de iniciativa dos tribunais e não do Congresso. O relator é o ministro Luiz Fux. Ele considerou as ações parcialmente procedentes no sentido de que alguns dispositivos da lei sejam interpretados com base na Constituição Federal. Para Fux, a implementação do modelo deve ser opcional para cada comarca. Agora o julgamento foi retomado com o voto do ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista. Toffoli começou destacando que a introdução do juiz das garantias não se trata de alteração da organização ou de uma divisão do judiciário, mas uma questão de processo penal. Toffoli votou pela constitucionalidade do juiz das garantias, propondo a fixação de um período de 12 meses para a implementação do modelo, podendo esse prazo ser ampliado uma única vez por mais um ano. A ideia é que durante esse período haja a supervisão do Conselho Nacional de Justiça. Proponho a esta Corte solução semelhante, mas mais ampliada, àquela contida na decisão monocrática na qual apreciei as medidas cautelares requeridas nos autos, qual seja a fixação de um prazo de transição, mais adequado ao equacionamento da reorganização do Poder Judiciário Nacional, que viabilize, inclusive, sua adoção de forma progressiva e programada pelos tribunais. Digo, então, instituir profundas modificações no direito processual penal, que traduzem não apenas uma reconfiguração do sistema jurídico, mas uma verdadeira transformação político-cultural, exige a concessão de prazo razoável para a sua implementação, mais do que a necessária adaptação das estruturas de organização judiciária, há que se fazer uma significativa modificação nas disposições internas dos próprios atores do sistema jurídico. Toffoli também propôs a fixação de prazo de até 30 dias, contados da publicação da ata do julgamento, para os representantes do Ministério Público encaminharem, sob pena de nulidade, todos os procedimentos investigatórios criminais, mesmo que tenham outra denominação, ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz das garantias já ter sido implementado na jurisdição. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira com a conclusão do voto de Toffoli e dos demais ministros. O voto do ministro Dias Toffoli, o voto vista do ministro, ele foi encerrado na sessão seguinte da quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. A continuação do julgamento a gente vai ver daqui a pouquinho no segundo bloco do Plenárias de hoje. Plenárias de volta com os destaques da semana no plenário presencial do Supremo Tribunal Federal. Vimos no primeiro bloco que o plenário
retomou, na verdade, deu continuidade ao julgamento na sessão da quarta-feira, dia 9, retomando na sessão do dia 10, quinta-feira, como vamos ver agora, o julgamento do chamado pacote anticrime, incluindo a instituição do chamado juiz das garantias. Até o momento, votaram 3 ministros. O relator, ministro Luiz Fux, que entende que a adoção do juiz de garantias deve ser opcional. Já os ministros Dias Toffoli e Cristiano Zanin votaram pela obrigatoriedade da implementação do modelo. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes desta etapa do julgamento. Na retomada do julgamento, Toffoli concluiu o voto. Entre os pontos tratados, o ministro chamou a atenção para as alterações relacionadas à atuação do Ministério Público. Toffoli destacou a necessidade de que todas as investigações sejam realizadas sob supervisão judicial. Nesse sentido, propôs o seguinte: fixação de prazo de até 30 dias. E, como disse na sessão de ontem, estou aberto, se houver maioria, para a discussão deste prazo, ampliação eventualmente, talvez seja realmente necessária, como já pensado no dia de ontem. Contados da publicação da ata do julgamento, para os representantes do Ministério Público encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PIC e outros procedimentos de investigação criminal, mesmo que tenham outra denominação, ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição. Na sequência, o ministro Cristiano Zanin, que tomou posse na semana passada, apresentou seu voto pela primeira vez no plenário e começou destacando a importância do juiz das garantias para o combate à injustiça. Nesse sentido, Zanin seguiu em parte o voto do ministro Dias Toffoli, entendendo que o modelo é constitucional e deve ser obrigatória a sua implantação. Estou convicto que a existência do juiz de garantias poderá efetivamente mudar o rumo da justiça brasileira, pois ao garantir à população brasileira maior probabilidade de julgamentos imparciais e independentes, permite-se que o sistema penal seja potencialmente mais justo. Entre outros pontos, Cristiano Zanin divergiu em parte do relator. Entendo que o juiz de garantias não deve ter atuação probatória na fase de investigação, ainda que subsidiária. E aqui não identifico no artigo 3A qualquer vício de inconstitucionalidade e até mesmo pela experiência concreta que temos de outras disposições que prevêem atuação subsidiária do juiz, mas que na prática isso não acontece. Por exemplo, o artigo 212 do Código de Processo Penal prevê a inquirição do juiz de forma subsidiária. Só que nas comarcas e juízos de todo o país, o que vemos majoritariamente, na minha visão, é o juiz muitas vezes conduzindo a investigação ou a instrução da audiência. Então, na minha visão, não identifico nenhuma inconstitucionalidade nesse dispositivo. Entendo que os juízes das garantias devem incidir para os processos afetos ao Tribunal do Júri, à Justiça Eleitoral, casos de violência contra a mulher e ainda na Justiça Militar. Depois do voto de Cristiano Zanin, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana. Pois é, a gente até comentou no início do programa que foram várias sessões para o voto do ministro relator, várias sessões para o voto do ministro Dias Toffoli, já caracterizando 2 posicionamentos divergentes em alguns momentos, convergentes em outros, e nesse sentido foi mais fácil para o ministro Cristiano Zanin já apresentar diretamente os tópicos apresentados, acompanhou esse ou aquele ponto. Mas é uma questão complexa e possivelmente teremos debates nas próximas sessões, nós vamos continuar acompanhando aqui pela TV Justiça. Mas a gente já poderia, Thaís, fazer uma comparação a respeito desses pontos que foram colocados nos 3 votos, o que converge, o que diverge, como é que a gente pode falar sobre isso? Então, Cadu, essa já é a 7ª, foram 7 sessões até o momento destinadas ao julgamento dessas ações e, como eu disse, são muitos artigos que estão sendo questionados, por isso que os votos são mais alongados mesmo. Um dos pontos que está sendo questionado é a questão de que se o juiz pode ou não decidir de ofício. Se ele não pode decidir absolutamente nada de ofício, ou seja, sem provocação de alguma das partes. E o ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Fux
entendem que, excepcionalmente, o juiz pode sim determinar a realização de diligências suplementares. Já o ministro Cristiano Zanin entende que não é possível que a redação, da forma como ela se dá, ela é constitucional. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, que é o mais comentado na mídia e mais aguardado também pelos juristas, é a criação do juiz das garantias. Em relação a esse ponto, existe uma divergência entre o voto do ministro Luiz Fux e o voto dos ministros Dias Toffoli e Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux entende que é uma faculdade dos tribunais criar ou não a figura do juiz, a implementação ou não do juiz das garantias, e que a lei federal não poderia trazer essa obrigatoriedade. Já o ministro Dias Toffoli entende que deve ser concedido um prazo de até 12 meses para que os tribunais, para que todo o Estado se organize para fazer essa implementação, sendo obrigatória. O ministro Cristiano Zanin acompanha o ministro Dias Toffoli com um acréscimo. Ele entende que deve ser que esse prazo de 12 meses pode ser prorrogado por mais 12 meses, diante da complexidade que é se implementar o juiz das garantias. E tem também um outro ponto, é sobre a possibilidade, sobre a necessidade de o juiz ser informado sobre a instauração de investigação criminal, de inquérito policial. Os ministros, todos eles, entendem que os PICs, os procedimentos investigatórios realizados pelo Ministério Público, eles também devem ser informados ao juiz. Então, todo e qualquer procedimento que for investigativo deve ser informado ao juiz. Então, nesse ponto, há uma convergência entre todos os ministros. E um outro ponto é sobre a necessidade de realização de audiência pública e oral. Nesse ponto também há convergência entre o voto dos três ministros, entre os votos dos três ministros, no sentido de que, excepcionalmente, é possível a dispensa dessa audiência quando houver um risco para o processo. Então, nesse sentido, todos os ministros entendem que ela é preferencialmente pública e oral, mas, se houver necessidade, ela pode deixar de ser realizada ou ser realizada também por videoconferência. Pois é, essa questão da videoconferência, justamente, ela chama atenção. Aliás, de certa maneira, nós temos aqui o impacto da tecnologia novamente incidindo, como em vários aspectos da vida, na própria questão jurisdicional de dizer o direito. Aqui há uma questão sobre a possibilidade de se fazer a audiência por videoconferência. Isso foi abordado pelos três ministros também. Foi sim, Cadu. Isso porque a lei proíbe o emprego de videoconferência na realização de audiência. E os ministros entendem que é possível, sim, de forma excepcional, que essa audiência seja realizada por videoconferência, desde que ela seja suficiente para salvaguardar os direitos da pessoa que está sendo investigada. Então, é possível, de forma excepcional, de acordo com o entendimento dos três ministros, mas é preciso que todos os direitos ali do investigado sejam resguardados. Bom, expectativa, portanto, de muitos debates na apresentação dos votos que se prosseguirão nas próximas semanas no plenário do Supremo Tribunal Federal neste julgamento, que, portanto, já fica agora como destaque que você vai acompanhar no direto do plenário, ao vivo, as sessões e, claro, os principais momentos também aqui no Plenárias. Mas ainda tem mais notícias sobre a movimentação no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta semana. Ainda na sessão plenária da quarta-feira, a ministra Rosa Weber falou sobre os 7 meses dos atos golpistas de 8 de janeiro. A presidente do STF disse que a data precisa sempre ser lembrada para que ataques à nossa democracia e às instituições não se repitam. O ministro Alexandre de Moraes também falou sobre os 7 meses dos atos antidemocráticos e disse que, neste período, foram recebidas e analisadas no STF 1.295 denúncias, sendo 232 pelos crimes mais graves, entre eles associação criminosa armada e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Do total dessas denúncias mais graves, já foram encerradas a instrução de 228 e as últimas 4 devem ser finalizadas ainda durante a semana. O ministro destacou que entre segunda-feira e a data de hoje, agora já por volta do final de semana, foram concedidas 162 liberdades provisórias com medidas cautelares. O ministro Alexandre de Moraes pediu à presidente que as primeiras ações penais já sejam colocadas em pauta no início de setembro. E o plenário do Supremo Tribunal Federal elegeu, ainda na sessão da quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso para suceder a ministra Rosa Weber na presidência da Corte e do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Edson Fachin será o vice-presidente. A posse está marcada para o dia 28 de setembro.
eu sou abençoada por poder hoje anunciar a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Luiz Edson Fachin. A eleição, presidência, vice-presidência, e permito-me desejar aos dois uma gestão profícua, muito feliz, né? E com todo êxito, como tenho absoluta convicção de que será. Apesar de ser um rito que se renova, ele tem, no entanto, um significado muito importante para cada um de nós que chega a esse momento. O primeiro significado, naturalmente, é a confiança renovada dos colegas para a condução da casa. E a segunda é a honra imensa de chefiar o Poder Judiciário brasileiro, composto de milhares de juízes dedicados, abnegados, que distribuem justiça pelo país afora. De modo que eu recebo com imensa humildade essa tarefa que me é confiada e consciente do peso dessa responsabilidade. E eu pretendo dignificar a presidência, dignificar a cadeira que Vossa Excelência hoje ocupa, e nós vamos suceder Vossa Excelência, porque substituí-la não é possível. Mas, na verdade, eu pretendo dignificar a cadeira, como já o fizeram os eminentes colegas que aqui estão presentes ainda no tribunal, o ministro Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Fux, todos com gestões memoráveis à frente dessa casa. Tenho certeza que farão uma excelente gestão. E, na oportunidade, como primeiro a votar hoje e tendo a possibilidade da primeira palavra, dizer da minha felicidade, da minha honra, da minha alegria e da minha colaboração singela, que sempre estará à disposição de Vossas Excelências nesse trabalho que, quando eu tive a oportunidade de fazer a eleição do meu sucessor, eu disse, essa cadeira é muito, muito trabalhosa, não é fácil, não é fácil. Assim me dissera a ministra Carmen Lúcia, quando a mim me passou, desejando a sorte de ter tempos melhores. Também desejo, senhora presidente, ao ministro Luiz Roberto Barroso e ao ministro Luiz Edson Fachin que tenham tempos melhores, mais tranquilos. Mas sem deixar de dizer que Vossa Excelência, apesar das situações difíceis, honrou e fez o melhor possível, o melhor daquilo que era o melhor que a gente poderia imaginar para que esse tribunal não parasse como não parou. E a sessão plenária da quarta-feira também foi a primeira de Cristiano Zanin como ministro da Corte. Esse momento foi destacado pela presidente Rosa Weber. Renovar de boas-vindas ao ministro Cristiano Zanin, que está a participar pela primeira vez de uma sessão plenária de julgamento do Supremo Tribunal Federal. E renovo o que disse no dia da posse, ministro Zanin. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, em muito, enriquecerá o Supremo Tribunal Federal, esse colegiado, por todas as virtudes e por todas as qualidades que detém, onde eu sempre destaco, não só a cultura jurídica, preparo técnico, equilíbrio, experiência, mas a lianeza no trato. Seja muito bem-vindo. E a edição de hoje do Plenárias fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e, claro, também pela Rádio Justiça. Thaís, e já tem julgamentos previstos para a próxima semana no plenário presencial do Supremo. A expectativa, Cadu, é que o julgamento sobre o juiz das garantias retorne a pauta com o voto do ministro André Mendonça. E nós vamos acompanhar. Lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso @ é @Rádio e TV Justiça. Como sempre, obrigado pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.